Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Jesus está falando e ele diz: quando vier, porém, aquele, o pronome aquele, certamente significa o Espírito Santo, certamente não é uma imitação do Pai, não é um subproduto do Pai. O Espírito Santo é Deus, ele é uma parte da Trindade. Ele, o pronome ele, porém aquele, o Espírito da verdade, ele tem muitos nomes na Bíblia, o Espírito da verdade é um deles. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Atos 1:8. Um pouco depois em sua Bíblia, Atos 1:8, Jesus falando outra vez: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E eu quero usar como tópico hoje a verdade, o poder, o testemunho. A verdade, o poder, o testemunho. Não a verdade fora aquilo que o Espírito Santo nos dá. E tudo que Ele nos dá vai sempre, infalivelmente, inalteradamente baseado na palavra de Deus. Não há poder a não ser aquele que o Espírito Santo dá. Não há testemunho a não ser o que o Espírito Santo traz. Eu estava conversando outro dia com um dos mais conhecidos missionários, um dos especialistas, se eu posso usar esse termo, no mundo de hoje. O homem que é a cabeça do maior movimento missionário no mundo inteiro. E grandes avivamentos estão acontecendo no mundo inteiro, em lugares que nunca ouviram antes, ou que antes nunca viram o mover de Deus acontecer. E a África é um deles. Estávamos falando da África, e ele estava me dizendo a respeito de grandes resultados em meio a uma das tribos, de milhares de pessoas sendo salvas e cheios do Espírito Santo, e eles estão saindo das trevas para a luz. Havia um grupo denominacional ali também, nessa certa parte da África, e ele disse que eles eram amigos com os missionários dele. E ele disse que um dia o chefe desse grupo missionário denominacional, que na sua maioria estava envolvido em obras sociais, social dizendo meios sociais, mas na verdade não tem muita missão sendo feita ali na verdade. Estava falando com ele a respeito do tremendo sucesso que estavam tendo com essas tribos. Pessoas que tinham sido bruxos estavam aceitando Jesus e sendo salvos, cheios do Espírito. Comedores de carne humana, chamados canibais, que estavam sendo salvos. Os piores tipos estavam aceitando Jesus. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu acho que vamos enviar alguns dos nossos missionários para lá também. Queremos ver esses tipos de resultados. Então selecionaram alguns doutores em sociologia, alguns doutores em antropologia e todos esses tipos de coisas, e mandaram eles ali para trabalhar com essas tribos. E para ser sincero com você, os bruxos e os adoradores a voodoo e os adoradores de diabos quase mataram a eles. Sério, eles voltaram depois de uns dias e eles estavam como 7 filhos de Esquiva, não queriam voltar para lá, eles quase tinham morrido, não é? E disseram: nós não entendemos, temos os mais brilhantes, os mais inteligentes dos missionários para entrar ali, eles não tiveram eficácia alguma, e você tem ido ali por anos, e você já viu milhares vindo até Jesus. Come, por quê? Qual é a diferença? E é claro que foi muito difícil de entender, porque, para ser sincero, aqueles missionários ali, na verdade, não eram nem salvos.
E meu amigo disse a eles, eles eram amigos, ele disse: a diferença é o Espírito Santo. A diferença é o Espírito Santo. Demônios, diabos das trevas não vão se dobrar à sociologia, à psicologia, à antropologia, educação superior, somente ao poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero olhar primeiramente para o que Jesus disse em João 16, quando ele disse: vou enviar a vocês o Espírito da verdade. Eu quero ler isso rapidamente. Não há verdade, como já mencionei antes para você, fora do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem leva a verdade, que traz a verdade. E como mencionei, sempre baseada na palavra de Deus, nunca trazendo algo que não vem da palavra de Deus, nunca adicionando nada à palavra de Deus e nunca removendo da palavra de Deus. E se você notar, igrejas, denominações, religiões que têm denegrido o batismo no Espírito Santo, têm pouco a pouco entrado no erro, pouco a pouco negado as grandes fundações da fé, pouco a pouco virado as costas para Deus, até o dia em que algum que se chama de fundamentalista estão argumentando se isso é verdadeiramente a palavra de Deus ou se é inerrante. E o que quero dizer com inerrante é que não há erro nela. Os achados originais ou os manuscritos originais ou os autógrafos, se eles não têm erro ali, eles argumentam sobre isso. Eu saio de uma igreja que está argumentando se essa é ou não é a palavra de Deus. Saia daí. O que eu vou pregar para você nos próximos 4 a 5 minutos é meio controverso, mas eu nunca fui amedrontado por isso. Eu vou pregar o que eu acredito que Deus me deu, e é simples, e a maioria de vocês já sabe, mas eu preciso dizer porque eu acredito que foi Jesus que me mandou dizer. A verdade em relação ao batismo no Espírito Santo é a seguinte: eu sei que eles ensinam por muitos fundamentalistas, em alguns círculos evangélicos, que quando você é salvo, você recebe tudo. Vizinho, nunca há um tempo no qual você recebe tudo. Nós vamos de vitória em vitória, e constantemente estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É verdade, quando alguém é salvo e nasce de novo, se converte ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa recebe o Espírito Santo. Isso não está biblicamente incorreto, é verdade. E eu quero repetir, está certo que quando a pessoa é salva, a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas há uma grande diferença em nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Entenda isso, você entendeu bem? Há uma diferença poderosa entre nascer do Espírito e ser batizado com o Espírito. E o que estamos falando aqui hoje não é o nascimento de novo ou a regeneração do Espírito. Estamos falando do batismo no Espírito, o batismo no Espírito Santo. Quando você é salvo, você não recebe isso automaticamente. E eu provo para você na palavra de Deus, em Atos capítulo 1. Jesus disse essas palavras. Ele disse no versículo 4 e 5: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E há uma razão para isso, mas que esperassem a promessa do Pai. Falando com seus discípulos, está falando com aqueles que declaravam que Ele era o Salvador, e o nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Pela promessa do Pai, que disse Ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. Agora, em João capítulo 14, Jesus também disse o seguinte, versículo 16 e 17. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber. Olha a terminologia, que o mundo não pode receber. Um pecador pode receber a salvação, mas não pode receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É verdade, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, mas não esse batismo no poder. E eu quero repetir, o mundo pode receber a salvação, mas não podem receber o batismo no Espírito Santo. Precisa ser pedido depois que você vem para Jesus Cristo. Muito bem, em segundo lugar, para ser bem breve, e aqui é onde entra a controvérsia. Eu acredito da palavra de Deus que, sem exceção, todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas na medida que o Espírito de Deus os capacita, sem nenhuma exceção. E eu quero repetir, eu acredito que todo recipiente do Espírito Santo que já foi batizado no Espírito Santo depois que aceitaram a Jesus, oram com outras línguas enquanto o Espírito de Deus os capacita. Agora, orar em línguas não tem nada a ver com a sua salvação. Você não é salvo orando em línguas. Orar em línguas não tem nada a ver com nascer de novo. Você nasce de novo através de aceitar a obra expiatória de Jesus, que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e aceitando o que Ele fez por você. Isso é salvação, salvação pela fé. Mas o batismo no Espírito Santo, que é algo separado da salvação, vem acompanhada com a oração em outras línguas e dá a você poder. Entenda, poder não tem nada a ver com a sua salvação. Você é salvo pelo sangue de Jesus, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e quando você é batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, seu nome não fica maior lá no livro do Cordeiro, porque você já está salvo. Mas essa é a ajuda que você tem nesse mundo aqui, para viver a vida que você precisa viver, e ser a testemunha que você precisa ser, e vir contra os poderes das trevas e vencer em nome de Jesus. Em Atos 2:4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, nos diz o seguinte, e diz, eu amo isso, Atos 10, 45, os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 19, versículo 6, o apóstolo Paulo pergunta aos discípulos de João, vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? E eles disseram, nem sabemos o que é Espírito Santo. Então, ele disse a eles sobre o Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles, e o versículo 6 diz, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, falavam em línguas e profetizavam. 20 vezes na palavra de Deus tem isso. E alguém pode perguntar, de que te vale orar em outras línguas? Bem, evidentemente, aqueles que perguntam isso nunca foram batizados no Espírito Santo. Porque, irmão, você está falando de algo que abre as portas do céu para você. Não é somente ficar falando coisas que não fazem sentido algum, mas é uma manifestação milagrosa do Espírito Santo dada por Deus, que forma um meio de comunicação entre a pessoa e o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Espiritualmente, isso recarrega a sua bateria espiritual. Eu oro em línguas quase o tempo inteiro, constantemente. Quando não estão orando em alta voz em línguas, eu oro para mim mesmo em línguas. Eu acordei outra noite, a França estava dormindo e ela estava orando em línguas em alta voz, dormindo. E eu disse, diabo, você está ouvindo? Ele nem estava por perto. Glória! Você pode dizer, eu não vejo para que isso serve. Eu vou te falar para que serve. Escreva isso porque eu vou te falar para que é que serve. Aleluia! Você viaja esse mundo inteiro, e os avivamentos que estão acontecendo nesse mundo, 99% das vezes, e eu posso até dizer que 100% das vezes, é como se as pessoas, não importa qual igreja eles são parte, mas eles foram batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, porque Deus diz que nos últimos dias
eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Me mostre uma igreja que não acredita no que eu estou falando, sendo pentecostal, que se desviou. Uma igreja do evangelho que agora virou uma igreja qualquer. Ou denominacional que não acredita. E eu vou te mostrar as igrejas mais mortas na face da terra. Mas me mostra uma igreja que acredita no poder do Deus Todo-Poderoso. E eu te mostro uma igreja onde Jesus é adorado, e Jesus é louvado, e Jesus é proclamado, e as pessoas são transformadas por Ele. Eu vou fazer uma declaração. Ainda bem que eu sou pentecostal. Eu agradeço a Deus por ser pentecostal. Todos os dias eu oro e falo: Senhor, obrigado por me salvar. Obrigado por me batizar no Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor me encheu com o Espírito de Deus, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito de Deus me capacita. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou pregando. Aleluia. Eu não sei se eu quero isso não. Então eu tenho pena de você. Porque olha, nos últimos anos Deus tem me dito: pregue em toda cidade, pregue em toda vila, pregue em toda cidade, pregue em toda nação, pregue aos negros na África, pregue para os amarelos no leste, pregue para os Estados Unidos. Diga a eles do poder do Espírito Santo, e como Jesus salva, e como Jesus enche do Espírito Santo, e fala que Jesus cura, e fala que Jesus responde oração, e que Ele está para voltar. Aleluia. Enquanto prego essa mensagem aqui hoje, quando você ouvir, já vai ter um tempo que eu já preguei. Mas hoje, o primeiro programa de Nova York vai passar na televisão, nas suas telas. O último programa vai ser de domingo à noite, quando 4.000 pessoas vieram para receber o Espírito Santo. Imagine só, eu sou um pregador conservador, eu não exagero, e mais de 1.000 deles, sem exagerar, instantaneamente foram cheios do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Eu acho que mais de 2.000 deles foram cheios do Espírito Santo. E algumas semanas depois, em Los Angeles, na Califórnia, naquele domingo à tarde, mais 1.000 foram batizados no poderoso batismo do Espírito Santo. Eu nunca vi nada assim na minha vida. E eu quero fazer uma declaração, não importa se alguém gosta, ama, odeia, mas é verdade. Pessoas que rejeitam o Espírito Santo, vocês estão remando em um rio seco. Seu avião está sem gasolina, o seu carro não tem nenhum motor. Você agora não tem sola nos sapatos. Pregadores batistas, vocês precisam do Espírito Santo. Pregadores da Assembleia de Deus, vocês precisam do Espírito Santo. Igreja de Deus, você precisa do batismo do Espírito Santo. Católicos precisam do Espírito Santo. Nazarenos precisam do Espírito Santo. A Ásia precisa do Espírito Santo. A África precisa do Espírito Santo. O poder que Deus quer que você tenha. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Bem, eu não sei se eu quero isso não. É muito fanático. É alto demais. Todo esse negócio de ficar balançando as mãos, eu não quero saber disso não. É sua pobre carcaça velha. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu tenho dó de você, porque os seus ossos, espiritualmente falando, estão fracos. Você nem fica de pé, dá para ver eles aparecendo nas suas costelas. Seu nariz está tão para baixo que quase encosta no seu queixo. Você está para cair com malnutrição espiritual. Você está quase morrendo
Mas sabe o que você precisa fazer? Você está buscando grama aí onde você está, mas você está num deserto. De vez em quando você vê uma saída e você quase não se mantém de pé, mas você continua aí no deserto que você está. Mas há um pasto crescendo com a grama tão grande que bate na sua barriga. E ele diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Glória a Deus! Deus está se movendo hoje, Deus está se movendo hoje, Deus está se movendo hoje, Deus está se movendo hoje. Meu Deus, aleluia, eu estou sentindo essa noite. A deteriorização, a praga do cristianismo. Ou igrejas nas esquinas que tem uma paróquia que se alguém escutasse uma pessoa batendo palma ou dizendo um amém, ela desmoronaria com barulho. Meu Deus, eu não ia para uma igreja dessa. Eu nunca iria para lá. Eu acredito que o Espírito de Deus tem que estar naquele lugar. E eu prefiro estar debaixo de uma árvore com nada a não ser folhas em minha cabeça, aonde o Espírito de Deus está, do que em uma catedral muito cara, de milhões de dólares, onde nada acontece. Deus nos dê igreja cheia do Espírito Santo. Deus nos dê pregadores cheios do Espírito Santo. Essa é a verdade. E eu tenho que te dizer, a maioria não gosta disso. Olha, eu recebo de tudo que é lado, recebo de todos os lados. Eu estou falando isso e as pessoas me consideram como um alvo, alguém que quer nos destruir. Os católicos falam, os modernistas falam e os pentecostais desviados também falam. Aleluia. Mas a minha mãe costumava cantar: eu não estou nem aí, estou a caminho do céu, gritando glória até chegar, gritando glória, gritando glória. Eu ainda vou pregar, porque isso é a verdade. Isso é a verdade, senhoras e senhores. Em segundo lugar, Jesus disse: e receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Agora, muitos cristãos recebem o Espírito Santo e eles não têm poder nenhum. Na verdade, eles têm e não usam. E não é culpa do Espírito Santo, é culpa da pessoa. A palavra poder aqui significa dunamis, que fala de se reproduzir. É a mesma coisa, ninguém nunca pôde fazer isso, mas construir, como é que é o nome? Um motor que não precisa de nenhum tipo de combustível. Obrigado, irmão. O motor de movimento perpétuo, nunca construíram algum. Algumas vezes as pessoas falam: eu tenho motor de movimento perpétuo, mas nunca funciona. Significa que não precisa de eletricidade, não precisa de nenhum tipo de nenhum óleo derramado ali, não precisa de nenhum fogo ou energia atômica. É um motor de movimento perpétuo. Não criaram nenhum ainda, não conseguem. Mentes brilhantes não conseguem. Se fizerem, vão colocar um no meu Honda, ou sei lá o que. Mas não existe. Mas existe um. A glória. É um motor de movimento perpétuo, de dunamis, chamado Espírito Santo. E ele vai se tornar um motor de movimento perpétuo, um poder perpétuo em você, um motor que reproduz dunamis. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando o problema começar, você não tem que correr para encontrar um padre. Entendeu? Está ouvindo? Ouviu o que eu disse? Você está me entendendo? Você não tem que correr para pegar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Significa que você nem tem que ligar para os pentecostais. Pentecostais, me escutem. Vocês ficam todos felizes quando eu falo dos católicos, mas olha... Mas eu estou falando com você agora.
Você tem uma dorzinha de cabeça nas costas, 2 horas da manhã você pega o telefone e acorda o pastor. Ore por mim. Irmão, ore por você mesmo. Você tem um reprodutor de dunamis em você, em nome de Jesus. Você tem o poder, você tem o poder, você tem o poder para reter as marés do inferno. Ele disse, em meu nome vocês expulsariam demônios. Vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Os meus netinhos, um de 4 e um de 5, oram para você no estalar de uns dedos. E com o Mateus, ele tem 4 anos, quando ele não quer ir para a escola e ele finge que está doente, com 4 anos ele não quer ir, o que você chama um garotinho de 4 anos? Pré-primário, eles não querem ir para o pré. E ele diz que está doente, e o pai dele fala, eu vou orar para você. Ele fala, não ora para mim, que eu vou ter que ficar curado e ir para a escola, eu não quero ir para a escola, então não ore por mim. Ele tem 4 anos de idade, tem mais bom senso que a maioria dos teólogos. Ele tem 4 anos de idade, mas ele sabe mais da Bíblia que a maioria dos teólogos. Glória a Deus, você tem um reprodutor de dunamis em você. Quando ele está em você, você não tem que buscar um padre ou um pregador. Você tem o poder em você. Meu Deus, eu não sei como dizer isso, eu estou dizendo de uma forma bem light. Muitas pessoas escrevem para mim e falam, não converse assim, nós vamos ficar sem trabalho. Deus quer que todos vocês sejam pequeno Jesus, sacerdócio real, com acesso a Deus, em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Olha, eu amo isso aqui é uma garota presbiteriana, foi cheia do Espírito em uma cidade específica, e ela me disse isso depois, ela disse, irmão Swagger, ela disse, Deus começou a me usar, uma mulher presbiteriana, Deus começou a me usar para expulsar demônios. Olha, ela começou a fazer coisas grandes rápido. Alguns de vocês estão por aqui orando para pessoas serem curadas de dor de cabeça, e ela já começou a expulsar demônio. Ela abriu a casa dela para viciados em drogas, e tudo que o inferno podia mandar, eles entravam, ela impunha as mãos sobre eles. No começo ela tinha uma lista de pregadores na cidade que ela ligava para eles. Ela ligava para eles, cheios do Espírito Santo. Um era da Assembleia de Deus, a outra era um batista cheio do Espírito, e o outro era um metodista cheio do Espírito, e ela ligava para eles. E quando ela tinha um caso pesado, eles vinham, não importava qual era a noite ou se era dia, impunham as mãos sobre a pessoa e expulsavam os demônios. E essa menina presbiteriana com um sorriso, ela chegou e me disse um dia, irmão Swagger, uma noite mais ou menos às 10 da noite, liguei para o irmão Smith, que não é o nome dele, liguei para ele, ele não estava em casa. E ela disse, então liguei para o irmão Jones, que tínhamos um caso aqui, que era algo totalmente diferente. E ela disse que aquele menino tinha tantos demônios ali, demônios falavam através dele, por ele, amaldiçoando as pessoas, cheio de coisas sujas, mais sujas que eu nunca ouvi antes. Então eu liguei para o irmão Brown e ninguém estava em casa. E eu estava com medo, o que é que eu vou fazer agora? E ela disse, Jesus me ajude. Ela falou, eu estou te ajudando. E ela disse, Senhor, o Senhor não está me ajudando. Eu já liguei ao irmão Bob, o irmão Jones, o irmão Smith, todos se foram, me ajuda Jesus. Ele falou, estou te ajudando. Ela falou, Senhor, acabei de dizer que eles não estão disponíveis, o que eu vou fazer com esse menino? Ele está rolando no chão como uma cobra. Ele disse, para que você precisa do irmão Bob, do irmão Jones e do irmão Smith? Você não está cheio do Espírito Santo? E ela disse que ela era uma mulherzinha desse tamanho, e assim ó, ela disse, irmão Swagger, meu Deus, ela disse que veio sobre mim, glória a Deus, eu impus as mãos, e eu cheguei até aquele demônio e expulsei em nome de Jesus, e disse, saia dele. E ela disse que aquele demônio saiu dali correndo, depois outro saiu, e todos saíram, e ele foi liberto pelo poder de Deus. Você tem poder, 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 poder. E meu Deus, essa igreja velha, flácida, lânguida, fraca, precisa de poder como nenhuma outra coisa. Meu Deus, não há poder a não ser o poder do Pentecoste. Ah, eu tenho meu diploma
da escola de divindade em Harvard. Foi o que um homem me disse outro dia. E eu disse, bom para você. Glória a Deus. Eu disse, eu tenho meu diploma do poder do Espírito Santo. E os olhos dele ficaram desse tamanho, ele não sabia o que estava acontecendo. A igreja precisa de poder. Nosso povo precisa de poder. Os pregadores precisam de poder. Preciso terminar, precisam andar rápido, precisam andar rápido. Muito bem, eu me lembro quando a minha mãe foi salva. Olha só, quando você é salvo, olha, a não ser que você receba o Espírito Santo logo depois, porque a sua personalidade, como é que eu vou dizer isso? Sua personalidade, ela fica meio que anormal, espiritualmente falando, quando você não recebe o Espírito Santo logo depois de ser salvo. Antes da minha mãe receber o Espírito Santo, eu escutei ela dizer, pastor, eu era apenas um garoto. Ela falava, eu não vou parar de ir no cinema, nunca vou parar, eu vou continuar indo ao cinema, eu vou continuar indo, porque eu não vejo nada de errado com isso. Eu sei, nós temos pessoas cheias do Espírito Santo fazendo isso, mas eles são loucos. Quando alguém dava aleluia, ela ficava morrendo de medo. Meio rude, mas alguns de vocês acordaram. Vocês acordaram. Ela não gostava de nada daquilo, mas é quando você recebe o Espírito Santo, não importa o que você é. Se você é católico, batista, metodista, episcopal, luterano, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Nazarena, Estação da Salvação, o que for, você começa a adorar a Deus. Você começa a adorar a Deus, a adorar a Deus, a adorar a Deus. E por último, você se torna uma testemunha. Jesus disse que vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre você, e vocês me serão testemunhas. E agora, por anos, pregadores pensam que isso significa que você bate em portas, e quando a pessoa abre a porta, você pergunta, você conhece Jesus como Salvador? E se não, você ganha eles para Jesus. Isso é maravilhoso e muito bom, e mandamos times quase todos os dias da minha igreja para fazer isso mesmo. Não estou minimizando isso, Deus os perdoe, mas essa passagem significa muito mais do que isso. A palavra testemunho significa martírio. Vocês me serão testemunhas, me serão martírios no grego. E significa que você vai entregar a sua vida pela causa de Cristo. Eu não estou querendo dizer que você vai se levantar na frente de um exército tomando tiros ou vão cortar sua cabeça. Isso pode acontecer em alguns países, mas não é isso que ele realmente está falando. Quer dizer que sua vida, sua maneira de viver está completamente entregue a Jesus Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo, estou dizendo que você vai se tornar um fanático no que diz respeito ao mundo por Jesus Cristo. Entenda isso, sua vida inteira está imergida em Jesus. Eu não tenho tempo para falar muito disso, mas vou terminar dizendo o seguinte. O nome dela era Misery Ryder, Rhoda. Se pronuncia Rhoda, eu não sei qual é o primeiro nome dela. O marido dela era um dos especialistas em câncer no seu estado. Ele era um cirurgião, era conhecido, mas o mais terrível é que ela, a esposa dele, tinha câncer e estava morrendo. Estou resumindo. A senhora Rhoda estava desesperada, sabia que estava morrendo, sabia que o marido dela era um dos maiores especialistas de câncer naquela época do mundo, mas sentindo que a medicina, por mais que tentou ajudá-la, não podia fazer muito pela vida dela. E desesperada, essa mulher rica, cheia de educação, cheia de cultura, descobriu uma igrejinha no bairro ruim da cidade. Hoje em dia temos igrejas evangélicas pentecostais as mais bonitas da cidade. Mas naqueles dias, eu estou falando da época que não existiam essas igrejas. Ficavam no lado ruim da cidade. E de acordo com a igreja daquela época, somente os pobres iam até lá.
E ela entrou com casacos de pele, diamantes, no meio desse povo. E ela olhou à sua volta e era pequena. A igreja que ela ia era uma catedral muito grande. Mas ela olhou para esse pequeno grupo de pessoas, alguns negros e alguns que nós chamaríamos hoje de lixo branco. E ela se assentou nesse aglomerado de destroços humanos, foi o que ela pensou. Depois do culto, perguntaram ela: podemos fazer algo por você? Porque pessoas desse tipo não apareciam naquele lugar ali. Ela estava buscando algo naquele lugar. E ela disse: estou morrendo de câncer. E eles perguntaram se ela queria que orassem para ela. Ela falou: como assim orar para mim? E eles falaram: impor as mãos sobre você em nome de Jesus e repreender esse câncer. E ela disse: com certeza não, não vem impor as mãos sobre mim, isso é superstição, isso é tolice. Ela não conhecia muito bem a Bíblia. Deram um livrinho para ela, ela saiu e entrou no seu carro. Voltando para casa, ela ficou muito nervosa. Ela pensou, só de pensar que aquele bando de pobres e ignorantes, eles pensam que podem me ajudar. Mas por que ela foi para lá? Ela pegou aquilo que deram para ela ler, jogou fora na janela, mas estava morrendo. E uma semana depois ela voltou. Algo estava atraindo ela para ali e ela voltou. E dessa vez chegaram até ela outra vez, estavam contentes em vê-la e disseram: você quer que a gente imponha a mão sobre você e ore por você em nome de Jesus? E Deus trabalhou nela, a quebrantou. Aleluia, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. E ela diz: pode orar. E impuseram as mãos sobre ela em nome de Jesus. Irmão, quando eles fizeram isso, todo o céu se abriu. Ela realmente, primeiramente, nasceu de novo. Ela nem tinha sido salva. Nesse momento ela estava salva. Aceitou a Jesus como seu Salvador pela primeira vez na vida dela. Ela tinha sido religiosa antes, mas agora ela estava salva. E alguns instantes depois, Jesus a batizou com o Espírito Santo e ela começou a orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus a capacitava. Em algum lugar, no meio de tudo aquilo, Ele curou a ela totalmente daquele câncer que estava destruindo o seu corpo. Agora, ela estava tão contente, ela sabia que estava curada. O filho dela também era um cirurgião, também era um médico, também especialista no câncer. Estavam para operá-la no próximo dia. Ele veio e disse: mãe, tome essa pílula porque vai te deixar um pouco dormente e vai te preparar para a cirurgia amanhã cedo. E ela falou: menino, eu amo isso. Ela disse: menino, eu tenho uma novidade para você. Ontem à noite, mais ou menos às 10h15 da noite, Jesus Cristo de Nazaré entrou no meu coração e controlou a minha vida e curou o meu corpo e me curou do câncer. Ela pegou a pílula e ela jogou aquilo no chão com toda a força, amigo. E o filho dela deu um passo para trás e falou: meu Deus, o câncer pode ter ido, mas minha mãe ficou louca. Na manhã seguinte abriram ela. E o marido dela não fez a cirurgia, o filho não fez a cirurgia, chamaram outro time de especialistas e estavam pesquisando. Claro, também a sua mãe, né? Queriam saber, mas quando abriram ela, ficaram surpresos porque os médicos falaram: nós não estamos entendendo, achei que você falou que sua irmã tinha câncer. Essa mulher está com a saúde perfeita, não há câncer nenhum no corpo dela, ela está muito, muito bem. Glória! Meu Deus, ela diz: Deus não somente me salvou, me encheu do Espírito Santo e me curou, mas Ele me chamou para pregar. Meu Deus! Glória a Deus! Ele diz que nos últimos dias eu derramaria meu Espírito sobre as minhas servas, como servos.
Glória. E alguns de vocês vão reconhecer, a maioria de vocês são muito jovens, mas alguns de vocês podem se lembrar. No ministério daquela mulher, J. Roberts Rascroft foi salvo. Debaixo daquele ministério, Aaron Trotter foi salvo. Aaron Trotter foi cheio do Espírito Santo. Ela saqueou o inferno em cruzadas que ela fazia no nordeste do país, por causa do que Jesus fez por ela, mas ela teve que ir até onde o Espírito Santo estava para fazer isso. A verdade, o poder e o testemunho. A verdade, o poder e o testemunho. Abaixe a sua cabeça, por favor. Meu Deus, estou tão feliz. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória ao Cordeiro. Pai, nós falamos essas palavras hoje, ministramos no nome do Teu Filho, nosso Redentor e nosso Curador e nosso Salvador, e que batiza no Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu peço, querido Deus, que o Teu Espírito seja derramado. Estamos cansados de receber gotas, faz tempo. Queremos as chuvas poderosas, Senhor. Derrame. Nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Eu estou te pedindo para derramar aqui em Evansville, Indiana. Eu sei que o diabo vai dizer que é quente demais, está muito calor e vai atrapalhar pessoas, mas o diabo é um mentiroso. Hoje é o dia que a vitória virá para muitas pessoas aqui. De cabeças baixas e olhos fechados. Quantos de vocês aqui nesse lugar? Escute com cuidado. Jimmy Swaggart, eu sou salvo. Eu sei que estou salvo. Eu não duvido nada da minha salvação. Eu não tenho a menor dúvida se eu vou para o céu ou não. Se Jesus voltasse, eu seria arrebatado. Eu sei que estou salvo, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e eu quero ser cheio do Espírito. Levante sua mão. Levante sua mão em todo esse lugar. Eu não vou te envergonhar. Eu te prometo que eu não vou te envergonhar. Levante a mão. Muito obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé. Eu vou pedir para o trio cantar aquela linda canção do David Sebson. Há uma canção que flui de Deus lá no alto, que é cheia do seu amor. Eu quero que todos que levantaram as mãos, lá de cima, dos lados, aqui da frente, onde for, eu quero que você venha e fique de pé bem aqui. Eu quero que você venha acreditando que esse é o seu dia. Venha nesse momento, em todo esse lugar, enquanto eles cantam. Todos vocês que levantaram as mãos. Quero que você olhe rapidamente para o irmão Swaggart, por favor. Se você está orando, isso é meio estranho, mas eu tenho uma razão para isso. Por algum instante, pare de orar e escute o que o Senhor tem me passado para entregar a você. Há 15 anos atrás, o Senhor me pediu para fazer assim. Eu não parei de fazer da maneira que Ele disse.
em relação às pessoas recebendo o Espírito Santo. E não me entenda mal, você pode receber o Espírito Santo de 1000 maneiras diferentes. Você não tem que estar de pé aqui, mas para essas grandes cruzadas, foi isso que ele me mandou fazer. Temos visto centenas de milhares, e posso dizer sem exagerar, sendo cheios do Espírito Santo. Como mencionei na mensagem, acreditamos sem exceção que toda pessoa que recebe o Espírito Santo ora em outras línguas, na capacidade que o Espírito Santo as dá, sem exceções. Línguas são idiomas, não são coisas que a pessoa fica inventando e falando bobeira. Não, são línguas e idiomas conhecidos no mundo, mas não por você que está falando. E não são idiomas que você aprendeu com a sua mãe, ou na escola, na faculdade, o que for. Você vai receber isso sobrenaturalmente, vai vir a você enquanto o Espírito de Deus te dá capacidade. Em segundo lugar, você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo. Você não veio até aqui para implorar, para chorar, para pedir, espernear. Você já pediu, você deve pedir, mas você veio receber. Então receba. Nós pentecostais, demorou um tempo para mim aprender isso, porque quando garoto eu aprendi que nós tínhamos que esperar 10 anos. E a Bíblia diz para esperar em Jerusalém, até que seja revestido de poder do alto, é o que Jesus disse. Mas houve uma razão para isso, que significa esperar. O Espírito Santo não tinha vindo naquela época. Ele ainda não tinha vindo. No momento que ele veio, foram cheios. E todas as outras vezes que você lê na palavra de Deus, pessoas que foram cheias do Espírito, Atos 2, Atos 10, 9 e 19, todos foram cheios instantaneamente. Instantaneamente. Agora, se demorou 20 anos para você ser cheio, glória a Deus que você recebeu, não importa o tempo. Mas o jeito da Bíblia, o jeito mais fácil, é ser cheio instantaneamente. Como? Eu não entendo. Eu vou te explicar, espere. O Espírito Santo é quem dá esse dom. Você não faz nada para merecer, você não pode acumular pontos com Deus, então de repente você recebe. De nós mesmos, nós não somos dignos de receber nada que vem de Deus. É um dom gratuito. A segunda parte de Atos 2:31 diz que vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vai ser um dom dado por Jesus Cristo, é Ele quem batiza você. Então você tem que orar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo, 10 segundos depois que orar ou menos. Em terceiro lugar, somente 2 coisas podem evitar que você seja cheio do Espírito Santo. A primeira é descrença. Se você não acreditar, nada pode ser feito. Mas vocês são crentes. Como é que você sabe que eu sou um crente, irmão Swagger? Porque você está bem aqui. Pode ser que você não entenda muitas coisas sobre o Espírito Santo, e você pode ter muitas perguntas em sua mente. Mas quando você for cheio, essas perguntas vão ser respondidas. E você está aqui porque você é um crente. Há uma diferença em não entender algo e ser um descrente. Você é crente porque você está aqui, então vamos deixar isso de lado. Não permita que o diabo te diga que você não é um crente. Você acredita e tem fé. Em segundo lugar, esse é o maior problema. Se você puder entender isso, a maioria da sua batalha está vencida, porque Jesus já venceu ela para você. O problema com pessoas que não recebem, ainda que estejam famintas e querem, que pedem a Deus, é porque eles não sabem como se render. Veja bem, o que acontece é que o espiritual se casa com o físico. Isso é difícil para nós, porque operamos no físico, mas o espírito precisa se juntar com o físico. Ele vem, o Espírito Santo vem viver em nossa vida. Agora ele está esperando para se expressar e batizar você. Jesus é quem batiza, o Espírito Santo é quem desenvolve. Mas temos um problema em se render, e vou tentar explicar da melhor maneira possível. Depois que eu orar, e esses irmãos orarem, e as pessoas orarem com você, eu vou dizer a eles, depois de orarmos, para impor as mãos sobre você. E você não pode enchê-los, eu não posso enchê-los, eles não podem enchê-los. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então você não pode balançá-los até eles receberem, nem dar tapa nas costas, nem na cabeça. E eu estou brincando, você sabe disso, mas eu disse para o benefício deles. Eu sou salvo já quase minha vida inteira, e ainda assim não gosto de pessoas me puxando para um lado para o outro. E eu sei que eles devem sentir a mesma coisa. Você não tem que atrapalhar o penteado das garotas, você não tem que bater nas costas deles. Quando eu te pedir, impõe as mãos sobre os ombros deles.
e seja a extensão da mão dele. Glória a Deus. Não é maravilhoso porque ele usa carne frágil como eu e você? Não é maravilhoso porque ele nos usa? Glória, aleluia. Louvado seja Deus. E quando você impor as mãos sobre eles, já impõe as mãos sobre eles orando em língua, tá bom? Impõe as mãos sobre eles orando em língua. E quando isso acontecer, eu vou te pedir para levantar as mãos daqui a pouco. Quando isso acontecer dentro de você, Jesus disse que do seu interior iam fluir rios de águas vivas. Aí dentro de você, veja bem, ele quer te encher, ele está pronto para te entregar, é seu, comprado pelo sangue. E porque vem através do Calvário, e no momento que eles impuserem as mãos sobre você, você vai sentir dentro de você, você vai ter um sentimento, pode ser diferente, pode até te deixar amedrontado, pode te deixar meio com medo, mas você vai sentir palavras ou frases que não são em inglês ou nenhuma outra língua que você já aprendeu. Me ouviu? Vai ser o Espírito Santo te dando capacidade, bem aí. E aí é que o problema vem. Nós falamos que quando ele quer me encher, ele vai encher. Ele queria te encher há muito tempo atrás. Você pode dizer: ah, mas quando ele dominar minha língua, me forçar a orar em línguas, eu oro. Ele nunca vai fazer isso, porque ele está trabalhando em parceria com você. Ele é quem te dá capacidade e é você quem fala. Ele te dá capacidade e eu vou usar o português errado, e você é que fala. Ele te dá capacidade, só isso que ele faz. Ele não te coloca em uma transe e te faz viajar, não, ele te dá capacidade e você é quem fala. Você é quem fala. Onde quer que você lê na Bíblia, não diz que Jesus orou em línguas ou o Espírito Santo orou em línguas, diz que ele deu a capacidade e as pessoas começaram a orar em línguas. Você pode dizer: ah, Jimmy Swaggart, eu tenho medo, eu que vou estar falando. Claro que vai ser, é você que está tentando ser cheio. Glória, aleluia. Você pode orar em línguas meio-dia. Quando eu era um garotinho com 8 anos de idade, eu não conseguia parar. Eu fui para o correio no outro dia para comprar selos. Naquela época os selos custavam 3 centavos, dá para ver minha idade, né? E eu coloquei 5 centavos ali e comecei a orar em línguas. O homem pensou que eu estava louco. Eu era um garotinho de 8 anos de idade, eu podia ter parado, mas na época eu não sabia. Fiquei orando em línguas metade da noite, o dia inteiro. O dia depois, me levantei orando em línguas e eu estava tentando falar para eles: me dá um selo de 3 centavos, e orei em línguas. E ele falou: o que você falou? Tentei outra vez, não consegui, peguei meus 5 centavos e saí correndo. Na época eu já era evangelista, porque eu peguei o dinheiro antes de sair correndo dali. Glória. Você pode falar somente uma palavra ou outra. Isso é estranho, não é? Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que você tem que falar 10 horas, 2 línguas, 2 idiomas ou tal. Não, eu tenho que andar rápido, meu tempo está acabando. Um irmão outro dia chegou para mim e falou: irmão Swaggart, Deus me encheu do Espírito Santo. Eu falei: muito bom, aleluia, aleluia. E ele disse no meio da conversa: eu falei uma palavra em línguas. Uma palavra. Eu comecei a abrir a minha boca e eu corrigi ele. E eu falei: irmão, você não recebeu o Espírito Santo? Você chegou perto, mas o Espírito Santo disse: deixa ele quieto. Eu enchi ele do Espírito Santo, e você glorifique a Deus por ele, com ele. Eu engoli minha tradução pentecostal e disse aleluia. E perguntei: Senhor, será que ele está cheio mesmo? Só falou uma palavra em línguas e uma semana depois eu vi. Eu falei: e aí? Ele falou: eu me cansei de uma palavra e agora flui como um rio. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Você pode levantar sua mão, por favor? É seu, foi comprado pelo sangue há 2000 anos atrás. Ele disse que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou orar, e quando eu te disser para impor as mãos sobre eles, talvez você tenha que impor as mãos em várias pessoas, porque não temos gente suficiente pela multidão. Pai, em nome de Jesus, aqui nesse Coliseu, nesse domingo à tarde em Evansville, no Indiana, eu oro para todo homem, toda mulher, todo garoto, toda garota que está de pé aqui, que tem fome de Deus, fome por mais de Jesus, fome pelo Espírito Santo, fome pelo poder de Deus, fome pela glória do céu, fome pela paz do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo eu peço para que o Senhor abra as janelas do céu e derrame
Eu estou pedindo para que o Espírito Santo venha cair aqui como caiu na casa de Cornélios há 2000 anos atrás. Eu estou pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha sobre toda mulher e sobre todo homem, no santo nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus Cristo. Comece a orar em línguas nesse momento em nome de Jesus.